Olá pessoal, aqui é o professor Rinaldo Beltrão e eu vou agora responder para vocês as questões do caderno da prova da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, o caderno de 2018, que eu também vou estar disponibilizando para vocês no grupo, tá? Aí vocês tentam fazer as questões e depois vocês assistem esse vídeo para ver como é que responde. Ok? Então vamos lá. A primeira questão é a questão que vem sempre em língua estrangeira que você precisa traduzir para poder responder, né? Aí você escolhe uma das línguas para poder fazer a tradução. Eu sempre normalmente escolho o inglês, né, que eu acho mais fácil, uso o Google Tradutor, tá certo? E essa questão diz assim, ó, são a mãe e a filha conversando. Mãe, você sabia que hoje nossas idades somos 50? Aí a filha responde, sim, Charlotte. E em 15 anos, a partir de agora, sua idade e de seu irmão e a minha serão 100. Quantos anos tem o irmão de Charlotte? Hoje, ele quer saber. Então, as informações que a gente tem é o seguinte. Primeiro que, como a idade da mãe de Charlotte mais a idade de Charlotte dá 50 anos hoje, daqui a 15 anos, cada uma vai ter 15 anos a mais, né? Por exemplo, se a mãe hoje tem 40 e a filha vai ter 10, né? Porque a soma dá 50. Então, daqui a 15 anos, a mãe vai ter 40 mais 10 e a filha vai ter 10, vai ter 40 mais 15 e a filha vai ter 10 mais 15. Então, a gente consegue descobrir a idade das duas juntas daqui a 15 anos fazendo o seguinte: a idade delas hoje é 50, das duas somadas. Daqui a 15 anos, cada uma vai ter 15 anos a mais. Então, eu somo 15 duas vezes. Então, eu chego à conclusão de que daqui a 15 anos, a idade da mãe mais a idade de Charlotte vai ser 80. E como a idade da mãe mais a idade de Charlotte mais a idade do irmão dá 100, significa que daqui a 15 anos, o irmão terá 20 anos, né? Já que a mãe mais Charlotte dá 80, para poder dar os 100 que ela fala, o irmão terá 20. E se o irmão daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, ele vai ter 20 anos, então significa o quê? Que hoje a idade dele é 5 anos, certo? Então a idade da mãe mais a idade de Charlotte hoje é 50, daqui a 15 anos a idade das duas somadas vai ser 80. Como ela diz que se o irmão entrar na conta, daqui a 15 anos, então a idade dos três será 100, significa que o irmão terá 20 anos. Como daqui a 15 anos ele terá 20 anos, significa que hoje ele tem 5 anos. Essa é a resposta à primeira questão. Segunda questão. Olivier, Belinda e Daniela e Sebastian estão em um restaurante. A conta deu 48 euros e eles dividirão o custo entre os quatro. Mas como estão comemorando o aniversário de Belinda e Daniela está se mudando para Madagascar, então eles decidiram o seguinte: Belinda, Olivier e Sebastian dividirão o custo da refeição de Daniela, né, que é o prêmio da comemoração, e Daniela não pagar o dela. Daniela, Olivier e Sebastian dividirão o custo da refeição de Belinda, que está fazendo aniversário, então o presente dela é não pagar a refeição dela, certo? E ele quer que a gente descubra quanto cada um deles irá pagar. Então, vê bem. Como o valor da conta é de 48 euros, então, e eles vão dividir, então significa que, assim, teoricamente, inicialmente e de forma justa, cada um teria que pagar 12 euros, né? 48 dividido por 4 dá 12. Mas como as convidadas não vão pagar, na verdade a conta delas vai ser dividida pelos outros três, né? Então, por exemplo, a conta de Belinda, que é 12 euros, vai ter, quem vai pagar são os três amigos dela, né? Então, vou ter que dividir 12 por 3, vai dar 4 para cada um. Mesma coisa acontece com a outra, né? Então, a gente chega à conclusão seguinte, que os dois rapazes, Ali e Sebastião, eles vão pagar a conta deles, né? E um terço da conta das meninas, ou seja, ele vai pagar 12 reais da conta da parte deles da conta, mais 4 de cada uma das meninas. Então eles vão pagar 12 mais 8. Eles vão pagar 20 euros. Já as meninas, Daniela e Belinda, que elas são convidadas, elas não vão pagar a conta delas, só vão pagar a conta, um terço da conta da outra convidada, né? Então Daniela vai pagar um terço da conta de Belinda e Belinda vai pagar um terço da conta de Daniela. Ou seja, cada uma vai pagar 4 euros. E aí a gente chega à conclusão que os dois rapazes vão pagar 20 e as duas garotas vão pagar 4 euros cada uma. Terceira questão. Zoe se diverte dobrando e curvando uma tira de papel. Ao final, ela coloca a tira de pé sobre a mesa, como mostra a figura abaixo. A tira de papel é vermelha de um lado e azul do outro. Aí pinte a tira dobrada em seu caderno de respostas, mostrando como Zoé a dobrou.
É uma das coisas que eu acho legal nessa Olimpíada, que como ela é em grupo, ela é em equipe, então existem questões de diversas maneiras, né? Existem questões que puxam mais para o lado de cálculo, existem questões que puxam mais para a questão do raciocínio lógico, outras mais para a questão da percepção do desenho, que é o que acontece com essa terceira questão aqui. E aí, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que tenha assim, muita facilidade com cálculo, mas ela pode colaborar com a prova, com a competição, porque ela, por exemplo, é boa em desenho, é boa em percepção, é boa em raciocínio lógico, então a gente consegue juntar uma equipe que tenha pessoas com qualidades diversas para poder resolver o problema, que é o que acontece aqui. Ó. Então essa tira aí, ela está dobrada, né? E a gente tem que pensar que um lado é azul e um lado vermelho. E a gente tem que pintar de forma que realmente imaginar essa tira esticada, um lado azul e um lado vermelho, depois quando ela dobrar, qual é a parte que vai ficar pintada de azul e qual é a parte que vai ficar pintada de vermelho. E a resposta que eu encontrei foi essa aqui, ó. Considerando que a parte da direita seria vermelha, a parte da esquerda seria azul, eu fui imaginando qual seria a parte que fica de um lado, que teria que ser pintada de vermelho, e qual foi a parte que fica do outro, que teria pintado de azul. E resolvi a terceira questão. Questão 4. Sophie está jogando um jogo onde você coloca as peças em um tabuleiro, e é regressão. As motos devem ser colocadas na terra, que é a parte verde, os barcos têm que ser colocados na água, que é a parte azul, e os balões de ar quente podem ficar sobre a terra ou a água. E as peças não podem ser cortadas ou colocadas umas sobre as outras. Aí ela conseguiu uma solução e agora ela pede que a gente tente fazer, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que cortar as peças aqui, tá? E na hora de cortar, não pode, por exemplo, cortar a peça, por exemplo, separar essa moto dos dois balões, não. Eu tenho que cortar a peça inteira, cada uma dessas 6 peças inteiras, e montar aqui no tabuleiro de forma que essa parte verde é a terra, a parte azul é a água, né? Então o barco não pode ficar, o barco é obrigado a ficar na parte azul, as motos na parte verde. O balão aqui pode ficar num ou outro. Eu ampliei aqui um pouquinho para vocês ficar melhor de ver e fui colocando, ó, a moto, o balão e o barco na água aqui, ó. Essa outra, moto e moto na parte de terra e o balão na parte de água. Aqui, ó, é moto, balão e balão. Então ficou a moto na terra, o balão na água e o outro balão na parte de terra. Essa outra peça aqui ficou, deu para botar a moto aqui na parte de terra, o balão na água. Essa aqui tem 2 barcos, então ficaram na água. E aqui moto, barco e moto. E aí eu consegui montar no meu tabuleiro todas as peças, cobrindo todos os espaços. Uma questão de raciocínio lógico também, né? Que você consegue responder e aquelas pessoas que têm essa facilidade vão colaborar bastante. Questão 5. Milene precisa construir um cercado para suas ovelhas. Ela dispõe de 18 pequenos postes para segurar a cerca. Deve haver 1 metro de separação entre 2 postes. São possíveis diferentes cercados. Qual é o comprimento e a largura do cercado retangular que permite a maior quantidade de grama para as ovelhas pastarem? Então aí ó, temos que fazer tentativas para poder encontrar a melhor solução. Então a ideia é o seguinte, é usar uma malha quadriculada, tá certo? Ela tem lá 18 postezinhos que ela precisa colocar para fazer um cercado. Então uma possibilidade é essa, né? Ela botar 9 em cima, botar 9 embaixo, a gente considerar que cada tracinho aqui seja 1 metro, né? Então a gente vai, se a gente fizer dessa maneira aqui, ó, o espaço da pastagem vai ser esse que está pintado de azul, né? E eu tenho como calcular essa área aqui, ó, porque a área de qualquer retângulo, que é a figura que foi formada, né? É base vezes altura. Então a base aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a altura é 1. Então eu posso dizer que essa área de pastagem é 8 vezes 1, dá 8 metros quadrados, né? Mas eu também posso fazer uma outra arrumação, ó, que é essa aqui, ó, onde eu boto 5 postes em cima, 5 embaixo, né? E como tem que ter 18 postes, os 8 que sobraram eu boto 4 de um lado, 4 do outro. Aí formou esse terreno aqui, nesse formato agora, usando a mesma quantidade de postes, tá certo? Sendo que a área aqui agora de pastagem vai ser essa de verde, ó. Se a gente for calcular, o cálculo é sempre base vezes altura, então a base aqui embaixo, ó, se você contar, você vai ver que é 4, a altura aqui é 5, então vai ser 4 vezes 5, que é 20. Ou seja, esse formato aqui,
com a mesma quantidade de postes, que são os pontinhos pretos, eu consigo uma área maior do que esse daqui, certo? E se você testar todas as possibilidades, você vai ver. E a dica que fica aí que é o seguinte: quanto mais próximo de um quadrado for, maior vai ser a área. E quanto mais achatado ele for, menor vai ser a área. Então a área que eu consigo construir com essa quantidade de postes que vai ter o terreno com maior área vai ser justamente esse aqui, que tem 4 metros de comprimento e 5 metros de largura. Tá? Questão 6. Anatoly tem os 6 cartões abaixo, deseja colocá-los no diagrama de seu jogo. Então tem 6 cartões aí, tá? O diagrama do jogo ele pede para se colocar em forma de pirâmide. E tem 2 regras. A primeira regra é que o número dos cartões que estão em um nível são sempre menores do que aqueles que estão no nível acima. Ou seja, o cartão de cima tem que ser maior do que os cartões que ele está embaixo dele, certo? E a segunda regra é que 2 cartões da mesma cor não podem tocar um no outro. Então eu tenho que botar. Como eu tenho 6 peças aí, eu vou ter que fazer uma pirâmide, então vai ter que ser 3 peças embaixo, 2 no meio e 1 em cima, tá? Ele quer que a gente recorte o cartão para botar na ordem certa. Como os menores, isso aqui foi algumas coisas que eu coloquei que não tem muita informação, muita informação importante. Eu vou passar direto para essa parte aqui para a gente montar. Como os números menores tem que ficar embaixo e os maiores em cima, e eu vou ter que botar 3 cartões, depois 2, depois 1. Então eu vou pegar logo os menores cartões de cada cor, porque também não pode ter 2 cartões da mesma cor colados, certo? Então eu vou pegar o menor azul, que é o 1969, vou pegar o menor verde, que é 1609, e vou pegar o menor vermelho, que é 1901. Botei os 3, tá? Agora vou ter que colocar o cartão na primeira de cima. Como eu tenho aqui azul e verde, então o próximo cartão vai ter que ser rosa. O problema é o seguinte, é que o cartão rosa, o número é 1909, e aqui embaixo o azul é 1969. E pela regra eu não posso ter um cartão menor em cima de um cartão maior do que ele. Mas aí o que é que a gente faz para resolver esse problema? É só a gente virar o cartão ao contrário, que é uma possibilidade. E aí vai virar o número 6061. E aí eu posso colocar aqui. Ele é rosa, ou seja, ele está tocando no azul e no verde, não está infringindo a regra. E também ele é maior do que os 2 que estão embaixo, tá certo? Então agora, aqui junto dele, vai ter que ser um cartão azul, né? Porque senão vai ficar tocando 2 de mesma cor. Então o cartão azul seria 1999, certo? Que aí eu coloquei ele não precisou nem virar, né? Porque ele é maior do que 1609 e é maior do que 1901, tá? E por último, o cartão 1699 que eu vou ter que virar também, porque se eu botar do jeito que ele está, ele vai ser menor do que os 2 de baixo. Mas quando eu giro ele, ele vira 6.691 e eu consegui fazer a pirâmide cumprindo as 2 regras, né? Não tem 2 cartões da mesma cor se tocando e o número de cima é sempre maior do que os números de baixo dele, tá bom? Vamos continuar. Questão 7. O time de basquete do MSF Júnior é formado por vários jogadores. Aqui estão as suas posições. Anthony é armador, Stephanie, Lawrence e Celine são alas ou laterais, Olivier, Fátima e Mikael são lançadores. No início da partida, o técnico precisa escolher um armador, 2 alas e 2 lançadores. E os outros vão ficar como substituto, ou seja, vão ser reserva, né? Ele quer saber quais são todas as possíveis escolhas que o técnico pode fazer. Então, vê bem. Como o Anthony é armador, ele tem que ter um armador, então o Anthony vai ter que estar em todas as configurações, então a gente nem vai pensar nele, né? Agora, entre Stephanie, Laurence e Celine, a gente vai ter que escolher 2 pessoas, e entre Olivier, Fátima e Mikael, a gente vai ter que escolher 2 pessoas, e aí a gente vai montar as possibilidades. Então, se eu escolher, por exemplo, para ser ala Stephanie e Laurence, eu posso escolher Olivier e Fátima para ser, lançadores. Então eu posso começar assim, mas eu posso manter Stephanie e Laura, assim, mudar só embaixo, em vez de ser Olivier e Fátima, fazer Olivier e Michael. Posso manter Stephanie e Laurence e mudar novamente embaixo, né? Tirar Olivier e botar Fátima. Então eu mantive a mesma configuração dos alas e mudei só dos lançadores, né? E aí eu consegui já três possibilidades. O que é que eu vou fazer agora? Eu posso mudar os alas para ser Stephanie e Celine
E aí eu vou repetir a mesma sequência dos armadores, né? Então, Stephanie Celine com Olivier e Fátima, Stephanie Celine com Olivier e Michael, e Stephanie Celine com Fátima e Michael. E aí eu já tenho mais 3. E eu posso novamente mudar a configuração azul, né, das alas, porque eu já tive Stephanie e Lawrence, eu já tive Stephanie e Celine, agora eu posso fazer Lawrence e Celine. E aí eu repito os lançadores. Lawrence e Celine com Olivier e Fátima, Lawrence e Celine com Olivier e Michael, e Lawrence e Celine com Fátima e Michael. E aí eu chego nas possibilidades que eu tenho, que você, se você contar, você vai ver que são 9 possibilidades. E essa é a resposta da questão 7. Questão 8. Meryl está apaixonada por João. Está vendo que a matemática também pode ser romântica. Ela diz a ele que seu coração está batendo por ele 1 milhão de vezes por dia. João acha que isso não pode ser verdade e que ela está exagerando. Faça uma estimativa realista do número de batimentos cardíacos de Meryl em um dia e explique como você conseguiu sua resposta. Como ele está falando em estimativa, a gente não precisa de um valor preciso, né? Basicamente com relação aos batimentos cardíacos. Certo? A gente precisa só checar se realmente o que ela disse é razoável ou se ela está com a conversa fiada com relação ao seu amor, né? Então, o que é que a gente pode fazer para responder essa questão? Primeiro, descobrir quantos minutos tem um dia, certo? E aí, como eu sei que um dia tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos, se eu multiplicar 24 horas vezes 60 minutos, eu descubro quantos minutos tem um dia. São 1.440 minutos. Aí uma informação que a gente pode pesquisar, ou se você souber, né, é que o pulso de uma pessoa em repouso é cerca de 80 batimentos por minuto, ou seja, o nosso coração ele bate aproximadamente 80 batimentos por minuto, né, em repouso, ou seja, sem você estar correndo e tal. Mas também eu vou usar 80, mas você pode usar 75, pode usar 70, né? Só não pode usar 200, porque o coração de ninguém bate 200. Nem pode usar 10, né? Tem que usar ali aproximadamente. Você pode pesquisar ou quem souber dizer. Eu vou considerar que esse número de 80 batimentos por minuto, que é a média mais ou menos que bate o coração de uma pessoa. E aí, se é 80 batimentos por minuto, e se num dia tem 1.440 minutos, quando eu faço 1.440 vezes 80, eu descubro que uma pessoa bate aproximadamente 115.200 batimentos por dia, certo? E a gente chega à conclusão que Marilyn exagerou, né? Ok? Vamos para a próxima questão. Anthony compra uma barra de chocolate e, distraído, ele deixa, né, na mesa da sala dos professores. Ó, deixou chocolate na mesa da sala dos professores, é um abraço, né? Quando ele volta, vê que resta apenas 1/8 da barra, né? Ou seja, a barra foi dividida em 8 partes, comeram 7 e ficou uma parte só. Na mesa ele pode ver 2 mensagens que diz: eu comi metade da barra, foi muito bom, obrigado, disse a professora Celine, já tirando onda com a cara de Anthony, né? E Ped fez a mesma coisa. Eu só comi 9 quadrados do chocolate, estava delicioso. E aí tá pequenininho lá embaixo, mas ele quer saber quantos quadrados de chocolate tinha a barra, baseada nessas 3 informações. Que só tinha 1/8 da barra quando o Anthony voltou, Celine comeu metade e Ped comeu 9 quadrados. Então vamos lá. Eu até deixei aqui a informação, ainda está errada, né? Que Ped comeu 9 pedaços, tá? Mas para a gente não esquecer. Então, como o Ped e Cristina pegaram somente pedaços inteiros, né? Ou seja, o quadradinho, aqueles quadradinhos de chocolate, e consequentemente 1/8 do chocolate é uma quantidade X, né, de pedaços inteiros, então a gente sabe que o número de quadradinhos que tem nessa barra tem que ser múltiplo de 8, né? Já que ela não comeu meio quadrado, né? Então tem que ser um múltiplo de 8, a quantidade de quadradinhos que tem nessa barra de chocolate. Então quem são os múltiplos de 8? É 8, 16, 24, 32, 40 e por aí vai. E a gente vai testar para ver o que se enquadra dentro da situação. Então, por exemplo, não pode ser 8, tá? Por que não pode ser 8? Porque o problema diz que Pede comeu 9 pedaços, né? Então como é que a barra ia ter 8 pedaços se Pede comeu 9 pedaços? Então a gente já sabe que a barra não tem 8 pedaços de chocolate. O número 16, a quantidade 16 também não é possível, porque Cristine, ela disse que Cristine comeu metade e Pede comeu 9. Ainda sobrou 1/8. Então, ó, se fossem 16, Cristine comeu metade, ela teria comido 8, né? Então tinha sobrado 8. Como é que Pede ia comer 9 se só tinha sobrado 8? Então não pode ser 16 também. 24.
24 a gente vai ver que dá certo. Por quê? Porque Cristine, supondo que fossem 24, Cristine comeu 12, que é metade, né? Que ela comeu metade. Então Cristine comeu 12 e pede 9, né? Tem lógica. 12 com 9, 21. E sobraram 3 pedaços dos 24. Se você for lembrar de simplificação de fração, você vai ver que 3 sobre 24, ou seja, 3 pedaços de um total de 24, é exatamente um oitavo. É só você simplificar. E você pode ver, ó, de 24 sobrou 3, o que seria um oitavo? Um oitavo é que de cada 8 sobra 1. Então, se eu tenho 24, eu tenho 8, 8, 8, que dá 24. Se de cada um sobrou 1, sobrou 3 no total. Então, a resposta aqui vai ser: a barra contém 24 pedaços. Ok, minha gente? E com isso a gente conclui o caderno 8, o caderno do ano de 2018 da Olimpíada Internacional de Matemática, o caderno básico, e agora vocês podem tentar fazer novamente. Se tiver dúvida, vocês voltam a assistir esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e em breve a gente vem novamente com outros vídeos para que você possa se preparar para a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteira. Ok? Um abraço, até a próxima.